Nós temos caminhado através da epístola de Paulo a Timóteo, da segunda carta, e Deus tem nos dado aí o privilégio de podermos acompanhar essa carta. Os irmãos que alguns têm acompanhado, têm participado, e se você gostaria de ter, na página da igreja tem lá uma, como é que chama lá, Francine? Playlist, né? Isso aí, a Francine que fez. Com essas pregações. Então você pode rever, ou você pode ouvir, se você quiser, não tiver visto ainda. E eu quero convidar você a abrir, então, a sua Bíblia, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 20 ao verso 26. 2 Timóteo 2, de 20 a 26. Prosseguindo aí na nossa caminhada através desta carta tão importante, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, da prisão, e na certeza de que ele seria morto. 2 Timóteo 2, versículo 20 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrocinho das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa falar conosco nesse texto. No nosso último sermão, dos versículos imediatamente anteriores, Paulo nos alertou para a presença na igreja de falsas doutrinas e de falsos crentes. Os versículos 14 a 19 vão falar sobre isso. Falsos crentes e falsas doutrinas. Coisas que causam um estrago terrível dentro da igreja do Senhor. Mas Paulo encerra esse parágrafo anterior com uma nota de esperança, de certeza, que traz ao nosso coração conforto e segurança. Verso 19 ele diz: o firme fundamento de Deus permanece. E desses tempos, irmãos, de tanta incerteza, de tanta insegurança que nós vivemos, tanto fora como dentro da igreja, tanto nas questões políticas quanto nas teológicas, tempo em que se fala tanto em questões sanitárias, quanto de insegurança alimentar, se fala tanto de guerras e rumores de guerras. Nesse meio todo, o crente autêntico, ele precisa saber viver sobre este firme fundamento de Deus que permanece no meio disso tudo inabalável. E tendo sobre ele este selo, que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. O crente sabe disso, tem essa convicção
que Deus o conhece. Ele não apenas conhece Deus, mas Deus o conhece. E Deus o escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele. E o selo da vida de santidade, que é diferente do mundo. E quando a gente fala em selo, a gente se lembra lá daquela passagem de Apocalipse 13, 16 a 18, que fala do selo que Satanás vai colocar sobre os seus seguidores, e certamente já está operando, né? Fala do 666, tem muita gente preocupada com isso, se vai ser chip, se vai não sei o quê, se vai pôr na testa, se vai pôr na mão. A sua vida já está controlada. Tá? Onde você estiver andando, o que você estiver fazendo, se você está com o celular, tem alguém te observando. Então não tem mais jeito. E daqui a pouco vai se cumprir aquela palavra de que quem não tiver o selo do anticristo não vai comprar nem vender, porque você sabe que o dinheiro físico vai acabar. Então, você vai comprar com o celular. Se você tiver liberado, você vai comprar. Se não tiver, aí que nós vamos ver quem é fiel mesmo, né? É isso que vai acontecer. Então, há um selo colocado sobre o cristão. É o selo de que ele conhece, ele está selado com o Espírito Santo. Ele pertence ao Senhor, ele sabe disso. E ele vive para a glória do Senhor. Então, é diante disso que Paulo então começa esse parágrafo que nós estamos considerando hoje. E Paulo aqui vai falar então que numa grande casa há utensílios de ouro e de prata, de barro e de madeira. Uns são para honra, outros são para desonra. E essa expressão, uma grande casa, sem dúvida ele está falando da igreja. Porque em cima ele falou, né, da igreja, daqueles que são falsos crentes e falsos ensinos. Agora ele vai falar então daqueles que estão na igreja e que tipo de utensílio ele é. Então o tema da nossa palavra nessa noite é: quem é um utensílio de honra na casa de Deus? Quem é um utensílio de honra na casa de Deus, que é santificado e útil para o seu Senhor, para o Senhor desta grande casa? Quem é? E o texto então coloca diante de nós algumas características que você pode então ouvir e analisar. Eu sou um instrumento de honra ou não? Primeira característica está no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ou seja, o instrumento de honra é aquele que se purifica dos seus erros. Essa frase, ela soa um pouco estranha para os ouvidos reformados. Como um pecador pode purificar-se a si mesmo? Mas, sem dúvida, aqui Paulo está se referindo à nossa responsabilidade, a responsabilidade do crente, que se tornou livre de Satanás, do pecado, pela graça maravilhosa do Senhor. Porque a graça, irmãos, que nos alcançou, a graça que nos salva, não nos torna nem incapazes e nem irresponsáveis. Pelo contrário, ela desperta no salvo toda a capacidade para obedecer a Deus e viver segundo a vontade do Senhor. Então a graça desperta. Por isso ele está dizendo, aquele que a si mesmo se purificar, ele está dizendo para um crente. Ele tem a capacidade, dada pelo Espírito, não dele mesmo, para buscar a santidade, a santificação. E vamos sempre nos lembrar de que a Bíblia ensina tanto a soberania de Deus, quanto a responsabilidade humana. A nossa vida
aqui nesse mundo é vivida sob a soberania de Deus. Mas cada um de nós é responsável pelas suas atitudes, pelas suas ações, por aquilo que ele faz. É por isso o apóstolo Paulo vai dizer também em Gálatas, capítulo 5, ele vai dizer, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então nós somos livres e temos capacidade e condição de nos purificarmos a nós mesmos pela palavra de Deus, ou nos deixarmos purificar pela palavra de Deus. Então você é responsável diante de Deus para ser um utensílio de honra na casa de Deus, purificando-se a si mesmo dos pecados e desses pecados que foram descritos aqui nos versículos anteriores. Depois você lê aí. Quem se purifica destes erros será utensílio para a honra, diz a palavra. Santificado, separado e útil para a obra do Senhor, para ser usado pelo seu possuidor, que é o Senhor Jesus, e está sempre preparado para as boas obras. O utensílio de honra é aquele que a si mesmo se purifica. E ele se torna, então, separado pelo Senhor. Se torna útil na obra do Senhor. O que nós somos? Um utensílio para a honra, na casa de Deus. Nós somos um utensílio de prata, de ouro, ou de madeira e de barro. Uns para a honra, ou seja, para o uso nobre, e outro para a desonra, ou o uso vulgar. Primeira característica, purificar-se a si mesmo. E essa purificação vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que eles já estavam limpos pela palavra dele. Daí a importância de estarmos no templo, na igreja, para ouvirmos a palavra. Porque ela nos purifica. Porque ela nos torna santos. E nos dá fé. E fortalece a nossa fé. A segunda característica que o apóstolo Paulo coloca aí, de um utensílio de honra, está no versículo 22. Foge ao trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Vejam bem, Paulo dá uma ordem, foge das paixões da mocidade. E o reformador, comentando esse texto, ele diz, com essa expressão, não quer dizer somente a propensão à imoralidade, ou à libertinagem, ou à luxúria, às quais muitos jovens se entregam, mas a todas as paixões impetuosas a que se inclina o excessivo ardor juvenil nessa idade. Se surge algum debate, os jovens se excitam com mais facilidade, se irritam mais facilmente e se equivocam mais frequentemente por falta de experiência e se precipitam para a frente com maior confiança e temeridade do que as pessoas com mais idade. Paulo então ordena a Timóteo que esteja em guarda contra estes ímpetos juvenis, que de outra forma o conduziria a disputas inúteis. Portanto, irmãos, o crente verdadeiro, ao contrário daqueles que foram descritos antes, o crente que se torna utensílio de honra na casa do Senhor, é alguém que foge da autoafirmação, que foge da autoindulgência, muito comum hoje nos nossos dias. Aquela famosa frase, não tem nada a ver. Então a pessoa acha que ele pode viver do jeito que quer. Mas Deus está falando, foge.
Foge de certas circunstâncias. E é interessante que essa palavra fugir, ela tem um sentido de buscar segurança na fuga, ou escapar de um perigo. É realmente se afastar do perigo, é fugir, ir para longe. Não deixar que a sua vida seja ameaçada por perigo físico ou espiritual. Então fugir, foge, corre, vai para longe daquilo que pode te afastar de Deus, para longe das ideologias deste mundo, foge das filosofias materialistas deste mundo, foge das falsas teologias tão presentes nestes dias, foge dos falsos profetas, foge, vai para longe. A Bíblia diz que o ímpio deve fugir da ira vindoura. Deve fugir, correr para longe, correr para Jesus. Agora, o cristão, na Bíblia, está sempre recebendo ordem para fugir da idolatria, para fugir da imoralidade, para fugir do espírito materialista, para fugir do amor ao dinheiro. Foge. Um crente, alguém que se torna um utensílio de honra, é alguém que foge, não tem vergonha, mas ele foge para glorificar a Deus. Então, irmãos, isso significa que o pecado realmente é algo muito perigoso para a alma. E que nós não devemos ter compromisso nenhum com ele, ou nenhum tipo de negociação com o pecado. E nós não devemos demorar na presença dele, mas pelo contrário, precisamos fugir para os braços do Senhor, o mais depressa possível, para mais longe possível, de maneira que ele não nos alcance. Mas Paulo dá uma segunda ordem aqui nesse versículo. Ele manda fugir, depois ele manda seguir. Ao contrário, né? Fugir significa escapar de alguma coisa perigosa. E seguir significa você correr atrás de alguma coisa que é boa, que vai fazer diferença na sua vida, que vai edificar a sua vida. Foge, mas também segue. Significa buscar algo com intensidade, com vontade. E o texto aqui, ele fala, né, dessa a atitude daqueles que já foram alcançados pela graça da salvação. Ou seja, a graça de Deus na vida de alguém torna esse alguém ativo em suas ações, torna alguém que foge, mas também alguém que corre atrás, que persegue com todo o empenho da sua alma. A graça faz isso na nossa vida. Uma vida de justiça, de piedade, de fé na revelação bíblica, de amor a Deus e ao próximo, de uma vida que busca a paz e se empenha por alcançá-la. Deve ser buscada, irmãos, com o mesmo empenho pelo crente, para que ele se torne um utensílio de honra na casa de Deus. Será que nós estamos vivendo assim? Ou é indiferente? Ou a gente está sendo indiferente? É interessante, irmãos, que Paulo aqui diz, olha, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vejam bem que coisa maravilhosa Deus faz. Ele manda a gente fugir de pessoas, de pecado, de oportunidades, e manda a gente seguir, ou seja, procurar a comunidade cristã. Vejam bem, seguir a justiça, a fé com os que de coração puro buscam o Senhor. Muitas vezes nós temos que deixar tanta coisa quando o Evangelho nos alcança. Temos que perder muita coisa.
O contrário, né, da teologia da prosperidade, que diz que se você vai seguir a Jesus, você vai ter tudo, vai ganhar tudo. Mas a Bíblia diz que é o contrário. Quando você encontra Jesus, você tem que deixar muitas coisas. Você tem que caminhar de modo diferente. E onde nós vamos caminhar é junto com os nossos irmãos, que têm a mesma fé, a mesma esperança, que buscam justiça, que buscam fé, o amor, que querem viver em paz. Então Deus nos coloca numa comunidade para isso. Aí a importância da igreja, da comunidade. A igreja não é descartável. A igreja não deve ser desprezada. Você não deve desprezar vir à igreja ou não, como se fosse a mesma coisa. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando você adora a Deus, quando você presta culto de todo o coração, quando você ouve a palavra de Deus, isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida e vai te levar para perto do Senhor. Segue a justiça com os que de coração puro seguem ao Senhor, invocam o Senhor. E isso vai nos ajudar, irmãos, a viver como utensílios úteis ao Senhor. Paulo aqui está falando da comunhão, que nós devemos ter dentro da igreja. Ou seja, os crentes verdadeiros, que são objeto de honra, devem se esforçar para viverem uma vida de justiça, de fé, de amor, de paz com os outros, criando um ambiente onde todos possam se tornar úteis ao Senhor Jesus, ao seu possuidor, e sejam capazes de toda boa obra. Utensílios de honra na casa do Senhor. Temos sido esses utensílios. Temos fugido, primeiramente, do pecado. Temos buscado a comunhão com os irmãos. Será que nós temos feito todo o esforço para edificar uma igreja assim? Ou somos indiferentes? Ou achamos que tanto faz como tanto fez? Lembre-se que a igreja é a noiva de Cristo. Foi por ela que Jesus morreu. E se alguém está fora dela, ele está fora do amor de Deus. Por isso, a ordem: quem crer deve ser colocado na igreja através do batismo. A igreja é fundamental no plano de Deus. Quando o Senhor vier, Ele vai levar consigo a igreja. Ele não vai levar indivíduos separados, vai levar a igreja. A igreja pela qual Ele morreu e que Ele ama com todas as forças. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Duas características de um utensílio de ouro, de honra. Mas uma terceira característica que esse texto nos coloca é que aquele que é utensílio de honra na casa de Deus, ele repele as questões insensatas e absurdas. Versículo 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que elas só engendram contendas. E é interessante, irmãos, como Paulo usa essa expressão, né? Como ele chama a nossa atenção para essa questão de contendas de palavras. Falamos isso no texto passado, porque no versículo 14 ele fala, na primeira carta ele fala de contendas de palavras, e aqui ele volta, repele as contendas de palavras, as questões insensatas e absurdas. Irmãos, como isso tem crescido dentro da igreja nos nossos dias, as contendas de palavras, entre cristãos, entre crentes, discutindo tudo. E com o advento das redes sociais, isso se tornou cada vez mais constante, cada vez maior. E nós vemos a unidade do corpo de Cristo sendo colocada em xeque a todo momento, pelas discussões de coisas absurdas, insensatas, que não edificam. E vamos
discutir, vamos brigar, vamos nos separar por questões políticas, por questões ideológicas, por questões que não são de extrema importância. Porque onde falta o respeito ao nosso próximo, ao nosso irmão, e onde o amor, isso significa que ali o amor não existe. Vivemos uma tragédia dentro da igreja. Vivemos uma tragédia dentro da igreja, que tem se afastado de todas as maneiras da presença do Senhor. Tem preferido discutir questões insensatas do que pregar a palavra. Questões insensatas e absurdas, a proibição aqui, irmão, se refere àquelas discussões que vão além da Escritura, que não se submetem à disciplina intelectual que a Escritura impõe e que rejeitam toda a autoridade moral sobre a sua vida. É a pessoa argumentar sem ter o ensino bíblico em vista, sem usar a palavra, usar somente a sua opinião, ou a opinião de alguém que ele admira, mas que não tem temor de Deus. Essas discussões insensatas geram contendas, geram divisão, separa a igreja do Senhor. Precisamos evitar isso, irmãos. Porque quando se abandona a revelação bíblica para dar asas à especulação humana, perde-se o referencial da autoridade que está fora de nós. E se cai na vã especulação da mente humana e das emoções que são corrompidas pelo pecado. O resultado é o subjetivismo de cada um e as contendas sem fim. Por isso o cristão tem que rejeitar esse tipo de controvérsia. Mas nem toda controvérsia o cristão deve se afastar. Porque quando a verdade do Evangelho, quando a verdade bíblica é atacada, quando as doutrinas bíblicas são rejeitadas e atacadas, nós, como cristãos, temos a obrigação de defendê-las. Não com os nossos argumentos, mas com os argumentos da própria palavra. Porque é palavra de Deus, é poderosa para destruir fortalezas, sofismas. Então nós devemos evitar discussões inúteis, fora da palavra, mas ao mesmo tempo nós somos chamados a defender a verdade bíblica, a defender a revelação de Deus, a defender que essa palavra continua sendo verdade, continua sendo atual, continua relevante para os nossos tempos, continua respondendo os nossos questionamentos. A palavra de Deus é eterna. Tudo passa e passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Precisamos nos tornar ardorosos defensores da verdade, irmão, sem medo das consequências. Nesta época de tanta mentira, tanta confusão, apegue-se à palavra. Aqui está a verdade. Não se deixe enganar por vãs filosofias humanas. Apegue-se à palavra. 3 características de um utensílio útil dentro da casa de Deus. Mas ainda, para finalizar, uma quarta característica que está dos versos 24 ao verso 26. Um utensílio de honra na casa do Senhor, aquele que é apto para instruir com paciência e mansidão aqueles que se desviam da palavra. Verso 24 diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos,
apto para ensinar, para instruir, paciente, disciplinando, e a palavra disciplinando aqui tem o sentido de educando, com mansidão, os que se opõem, na esperança, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também retornem à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, aos quais eles foram feitos cativos. Vejam bem, irmãos, esse é o modo de contender de um utensílio de ouro, de honra na casa do Senhor, que é diferente do incrédulo. É diferente daquele que se opõe à verdade, que quer impor a sua ideia, a sua filosofia, na base de argumento, na base das vezes do raciocínio. E às vezes perde a paciência e parte para a agressão verbal. Mas o crente verdadeiro, ele não é assim. Primeiro, ele não entra em discussões inúteis, em discussões que não edificam. Se alguém te provocar para uma discussão que não edifica, foge. Não vai levar a lugar nenhum. Vai levar a contenda de palavras que diz que causam a subversão dos ouvintes. O crente sincero, o utensílio de honra, ele tem cabeça, ele raciocina, ele foge de discussões inúteis. Diz o texto que ele não vive a contender, porque ele tem a sabedoria do Espírito Santo para não cair em ciladas. Mas em segundo, diz o texto que ele deve ser amável para com todos, deve ser apto para ensinar, paciente, e que educa com mansidão. Uma frase de Calvino diz o seguinte: quando Paulo diz que devemos ser amáveis para com todos, ele nos ensina que devemos ser complacentes e afáveis em receber todos os que vêm para serem instruídos no Evangelho. Devemos ter essa suavidade humana em nosso caráter, para estarmos dispostos a receber todos os que desejam aprender de nós. Por isso, acrescenta que devemos estar preparados para ensinar, relacionando a amabilidade com a destreza para ensinar. Portanto, o utensílio útil, o servo do Senhor, deve agir dessa maneira, irmãos. Por quê? Porque a expectativa dele é que Deus conceda aos oponentes da verdade não só o arrependimento, mas o retorno à sensatez. Retorno à sensatez significa que eles eram sensatos um dia, que eles faziam parte do povo de Deus e perderam o bom senso, se deixaram enganar pelos laços do diabo e passaram a discutir coisas inúteis que não edificam, que não unem o povo de Deus, que não trazem paz e harmonia à igreja. E é interessante que nós vamos ensinar, nós vamos falar, mas quem vai conceder o arrependimento é Deus. Não está em nós. Não adianta você querer ganhar uma discussão insensata. Pode ganhar, e daí? Se essa pessoa não receber o perdão de Deus, não reconhecer o seu pecado, não reconhecer que ele é carente da graça e da misericórdia do Senhor. Então é a expectativa nossa para sermos instrumentos nas mãos de Deus é que Deus conceda ao pecador o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E como na época de Paulo, irmãos, muitos hoje estão se deixando enganar por falsas ideologias humanas, materialistas, que negam e zombam de Deus, que prometem criar um mundo de justiça e de paz, sem a presença de Deus, sem a presença do príncipe da paz. É impossível. Não acreditem nessas ideologias.
porque elas são incapazes de cumprir o que prometem. Mas seja um instrumento de Deus para mudar muitas circunstâncias. Hoje nós vemos ideologias que são contra a família tradicional, contra a moral tradicional. Nós vemos uma tentativa demoníaca de se instalar ideologias de gênero. Querem abolir a liberdade de culto, a liberdade de consciência. Estamos vivendo isso. E precisamos ser sábios para enfrentar essa situação. O Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos. E vamos ser. Mas vamos nos tornar utensílio de honra na casa do Senhor. Porque aí seremos capazes de vencer toda a dificuldade. Paulo diz que certas pessoas foram feitas cativas de Satanás para cumprirem a vontade dele. E por isso eles perderam toda a sensatez e se tornaram presos nos laços do diabo. Portanto, irmãos, aqueles que são utensílios úteis na casa de Deus devem ensinar com muita paciência e mansidão aqueles que se deixaram enlaçar pelo diabo, trocando a verdade bíblica pelas mentiras de Satanás. Que Deus nos conceda essa graça. Que Deus nos capacite, irmãos. Porque nós estamos envolvidos numa grande guerra espiritual pela verdade, pelo evangelho bíblico. Mas, infelizmente, há muitos que se desviaram da verdade bíblica para seguirem o ensino de homens pervertidos e reprovados quanto à fé. Portanto, o nosso desafio que o apóstolo Paulo coloca diante de nós nesse texto é que nós sejamos utensílios para a honra, santificado e útil ao Senhor Jesus. Essas características que vimos aqui. Primeiro, é aquele que vive, que procura viver cada dia a santidade bíblica. Se purifica, porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Aquele que foge do pecado, que segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os irmãos, sinceros e puros, que invocam o Senhor. Utensílio de honra, aquele que repele as questões insensatas e absurdas, que só geram contendas. E o utensílio de honra são aqueles que são amáveis e pacientes para instruir os que se desviaram, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade que liberta Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos conduza sempre segundo a sua palavra. Que sejamos de fato instrumentos úteis na casa de Deus. Instrumentos que glorifiquem o Senhor, que exaltem o nome do Senhor, para que Ele nos use de forma como lhe agrada e para a honra do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e que essa palavra nessa noite, Pai, possa prosperar no coração daqueles que a ouvirem, segundo o Teu propósito, para a glória do Teu nome, Senhor, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado na Tua soberania, que ela prospere na vida do Teu povo, Pai, de modo, ó Deus, que realmente possamos fazer diferença nestes dias, sendo instrumentos de honra nas mãos do Senhor Jesus. Nos abençoe, nos perdoe, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.